Olá, boa noite. Como vocês estão? Todos bem? Já fazia um tempinho que a gente não entrava aqui em live. Deixa eu fixar aqui o conteúdo da nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto. Ontem foi Dia das Mães, né? Parabéns a todas as mamães. E hoje a gente vai trazer esse assunto da maternidade para falar juntamente com a questão de carreira. Então nós vamos unir aí, né, esses dois construtos, né, que são os desafios da gente conseguir conciliar a carreira junto com a maternidade. Mas como eu ainda não sou mamãe, eu trouxe aqui uma pessoa que é especialista, né, que é coaching de mães, para falar com maior propriedade sobre o assunto, para a gente conversar, entender como o mercado está olhando para essas mamães, para os desafios que elas passam aqui todo dia. E eu estou sentindo que a minha imagem está meio que travando. E eu vou chamar aqui a Aline já para a gente conseguir conversar. Deixa eu convidar aqui. Esperar ela entrar. Esperar ela aceitar o nosso convite. Vamos aguardar. Esperar ela entrar. Tá tentando aqui acessar. Enquanto agora parece que entrou. Vamos lá. Consegue me ver, Ju? Me ouvir? Boa noite. Boa noite. Eu consigo te ouvir, te ver eu não estou conseguindo. E agora? Agora sim. Olá! Agora. Olá! Tudo bem? Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite a todos aí com a gente. Primeiro eu quero te Ainda bem que deu agradecer. certo. Agora deu certo. Para quem não sabe, a gente passou várias emoções aqui antes de fazer a live. Problemas técnicos básicos, mas que acontece, né, Li? Li, eu quero te agradecer primeiramente a tua disponibilidade, você que é minha parceira, já fez várias lives comigo. E agora tá voltando para falarmos de coisas diferentes, né? Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo tanto, tá? Tem vários probleminhas aqui de tecnologia hoje. Tá travando, Ju? Um pouquinho, mas agora parou. Um pouquinho. Tá, maravilha. Vamos tentar seguir assim. Agora encaixou. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite. É sempre bom estar com você, né? Independente do tema que a gente vai falar. Maravilhoso. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Mirtes, sou contadora, já venho de jornada aí com algumas collabs com a Ju também. Mas antes disso, sou filha há 40 anos, sou mãe há 17, tenho a Manete, a Isabela de 5 anos, sou esposa há 20 anos e tô nessa jornada agora do estudar a maternidade, Ju. Viver realmente essa nova realidade aí das mães depois da pandemia, lidando com suas emoções, com seus desafios. E estamos aqui para bater um bom papo sobre isso. Perfeito. Gente, para quem não sabe,
A Aline, ela passou por uma transição de carreira, porque ela se identifica muito com essa questão da maternidade, né? Então, quem é antigo aqui, tem lives aqui no perfil com ela, mas falando sobre auditoria, sobre outros temas. Aline, você está conseguindo me ouvir? Consigo te ouvir, mas parece que eu travei, né? O celular ele ainda tá travando. É, parece que você está meio travado. Por enquanto, Que é tudo bem. certo. Então, a Aline, quem já é antigo aqui no canal, vai lembrar que a gente falava muito sobre questões de legislação, ela como auditora fiscal, eu como auditora mais da área trabalhista, e a gente trocava muita ideia sobre essas questões. E ali, ela se identificou muito com essa questão voltada à maternidade. Tá conseguindo me ouvir? Você ainda está travada para mim. Você acha melhor eu sair e tentar entrar de novo, Ju? Para ver se melhora? Tenta fazer isso, Li. Acho que é melhor. Porque está totalmente travado aqui para mim. Eu não, eu não consigo nem sair aqui, eu acho. Deixa eu tentar. Vou sair e aí eu entro de novo. Você me chama, tá? Perfeito. Vamos lá. Vamos tentar fazer com que esses problemas técnicos sejam minimizados. Mas, enquanto a Aline sai aí, tenta entrar novamente, vou contar um pouco da história da Aline. A Aline, como ela falou, ela é contadora, uma excelente contadora, por sinal, auditora fiscal, com um reconhecimento no mercado, e foi mamãe muito cedo, passou aí por todos os desafios que a gente enfrenta diante da maternidade, diante do mercado, saiu da CLT, se tornou empreendedora, e nessa transição dela se tornar empreendedora, ela começou a se identificar com alguns dilemas quanto à maternidade. E como ela é muito corajosa, por isso que eu trouxe ela aqui, ela começou a estudar essa questão do comportamento das mães e como aproximar, como ela conseguiu se aproximar mais dos filhos, porque ela empreendendo acabou aí tendo um pouquinho de afastamento, né, que acontece quando a pessoa se dedica um pouco mais à profissão. E ela fez essa transição para o empreendedorismo e ela se identificou muito com essa área e ela decidiu ajudar outras mães a fazer essa conexão que hoje ela conseguiu desenvolver, mesmo diante de todos esses desafios, com as filhas dela. Então, vou tentar chamar ela aqui novamente, que agora acho que ela entrou aqui. Vamos ver se a gente consegue agora estabelecer uma conexão melhor. E agora está melhor. Conseguiu aí estabilizar? Ai, vamos ver. Você, né? Eu estava contando aqui um pouquinho da sua trajetória, só para finalizar. Ela se tornou, então, coaching de mães, por isso que ela falou que ela está estudando essa questão da maternidade, que, na verdade, eu acho que quando se vive na prática, né, é mais uma questão de aperfeiçoamento técnico, porque muita coisa você deve ter visto na prática. Diferente de mim, que para atender as mamães que vêm fazer mentoria de carreira comigo, eu preciso me dedicar um pouco mais o olhar para essa questão da maternidade, porque eu não tenho esse contato. Então me conta um pouquinho aí como é essa sua relação aí com a maternidade, Li. É algo muito forte para mim, viu, Ju? Assim, pela minha história de vida mesmo, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos, eu era bem criança ainda, né? Tava ali na primeira infância. Então eu sempre Eu acho que a Li travou de novo. me ouve? Agora sim, agora voltou. Tá. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, repetindo aqui o que eu estava falando, né? A maternidade sempre foi uma coisa muito forte em mim pela minha própria história de vida, né?
Eu não tenho mãe desde os 6 anos de idade, sempre tive muita vontade de ser mãe, justamente porque eu não tive a minha, né? Então, ela sempre me fez muita falta. E eu sempre idealizei a maternidade como um valor muito forte em mim. E aí eu cresci, fui desenvolver a minha carreira. Quando eu fui desenvolver a minha carreira, eu já era mãe. Eu tive a Manu, que hoje tem 17 anos, quando eu tinha 24 anos, 23 para 24 anos. Trabalhava em loja na época, não tinha uma carreira desenvolvida ainda. Depois que eu fui oportunidade de estudar a carreira que eu queria para mim naquele momento. E toda essa parte da minha vida me trouxe alguns pesos ligados ao meu valor família, meu valor maternidade. E sempre para mim foi um dilema muito grande essa questão da conciliação da maternidade com a carreira, né, que é o nosso tema da live de hoje. E eu acho não, eu tenho certeza que isso ocorre para muitas mães também, né? Mães que talvez não percebiam que tinham esse valor muito forte, mas que a partir do acontecimento da maternidade passaram a ter um olhar muito voltado para a família, né? E não mais só para a carreira. E sofrem muito com sobrecarga, com questão da gestão do tempo e principalmente com a culpa que vem junto em todo esse processo, né? Da conciliação e da sensação de não conseguir conciliar. Então, eu tenho aí mais de 13 anos na carreira como contadora, auxilio até hoje outros contadores, né, na questão da área em que eu me formei, mas desde a pandemia foi maravilhosa para mim, gente. Eu não sei, teve, né, o lado triste, claro, mas eu sou muito grata porque me fez ter um outro olhar para mim, né? Para mim mesmo, eu como pessoa, eu como mulher, eu como esposa, eu como profissional e eu como mãe. Então, com a pandemia, eu pude ver algumas coisinhas que eu identifiquei que eram coisas que já me incomodavam, mas eu não sabia de onde vinham. E aí eu fui estudar e emergir no autoconhecimento, na questão do comportamento, e aí eu fiz uma formação para aplicar em mim. Eu sou formada em coaching integral sistêmico e também sou analista de perfil comportamental, tanto dos adultos quanto da percepção do perfil comportamental das crianças também. E mergulhei a fundo, Ju, desde então, desde 2020 para cá, eu venho mergulhando nesse estudo da questão das crenças que vêm da infância, das experiências positivas e das experiências adversas, negativas que a gente vive e que traz aí muitas questões de bloqueio na nossa vida adulta e que a gente hoje, muitas pessoas não sabem nem que eles existem, mas eles estão lá te impedindo de alcançar o extraordinário. Então, e aí eu me encantei quando fui resgatando e transformando a minha vida e a minha casa, tendo esse conhecimento, né, do processo do autoconhecimento, da questão dos comportamentos, das emoções. E hoje eu ajudo outras mulheres, mães, assim como eu, que sofria com a culpa, com a sobrecarga, com o tempo. Então, eu ajudo essas mães nesse processo a ter uma maternidade mais leve. Perfeito. E é um desafio, né? É um desafio constante e é muito legal o ponto que você tocou, que você não tinha uma carreira formada quando você foi mãe. Porque Não, quando a Manu nasceu. muitas mulheres, quando vão começar a carreira e tem um filho, acha que a carreira acabou para elas ali. E com você mostrou aí que você não tinha uma carreira, você construiu a sua carreira apesar de ser mãe, né? Eu acho bacana porque a maternidade ela traz tantas oportunidades e uma visão totalmente além de você mesmo, né? Porque você
faz o que você faz agora não só por você, mas você faz por um outro serzinho que tá ali, depende de você. Então, apesar de todo esse processo, né, de ter que me dedicar aí aos estudos, a uma faculdade, né, de ter que estudar diariamente, além de trabalhar, e não ter tempo, muitas vezes, durante a semana para estar com a minha filha, muitas vezes eu não via ela nem acordada, Ju. E isso tudo me doía, sabe? Mas naquele momento, eu estava fazendo o meu melhor e era por ela. Era por ela, pela minha família e era por mim também, porque eu sou mulher, eu amo trabalhar, trabalho desde os meus 13 anos e eu não me vejo parada, não me vejo dona de casa, não me vejo sem ter alguma atividade produtiva, né, na minha vida. Então, eu acho que isso é fundamental e a maternidade ela te traz um motivo a mais para você buscar aquilo que você quer como carreira. Perfeito. A gente falando, trazendo um pouquinho para a parte técnica, né, para a parte de pesquisa, dos órgãos que fazem esse tipo de pesquisa, os números eles são muito elevados quando você fala de carreira, né, de mulheres que conseguem efetivamente fazer essa conciliação, né? Chega a ser ali em torno de 94, 96%, né, de mulheres que falam que não conseguem conciliar as duas coisas. Então, acontece dois quadros aí. Mulheres que desistem de ser mãe para poder seguir uma carreira, porque acredita que não consegue conciliar as duas coisas, e as que são mães e que desistem de ter uma carreira por tudo que passa. E a gente sabe que o próprio mercado impõe desafios para a gente, né? A gente é altamente questionado em recrutamento e seleção, para subir de cargo, para obter um cargo de liderança. Quando você é mãe, o mercado te olha com outros olhos, né? Mas falando desse aspecto, né, dessa quantidade exorbitante, né, porque eu acho que um número quase aproximado de 100% é muito grande, né? Você acha que é possível conciliar essas duas áreas? Eu acho que é possível sim, Ju. Claro que vai depender da realidade daquela mãe, da rede de apoio que ela tem à disposição. É sempre um grande desafio, mesmo que você tenha uma rede de apoio enorme, mesmo que a sua realidade seja a melhor das melhores, né? É sempre um desafio. Porque, querendo ou não, envolve ali um vínculo muito forte entre mãe e filho e entre o que a mãe quer para ela mesma como profissional também, né? Que é a realização dela como uma profissional, como mulher ali. Mas depende muito, né? O desafio sempre vai ter. É importante ela olhar para a realidade dela, olhar para o momento dela e saber o que ela pode fazer ali de melhor para aquele momento, né? Então, assim, o desafio sempre vai ocorrer. Dá para flexibilizar, que foi o que eu fiz, né? Eu flexibilizei a minha carreira depois da segunda maternidade, a Isa está com 5 anos agora, e eu decidi sair do mundo corporativo para me dedicar um pouco mais a elas. Mas eu não parei a minha carreira, eu flexibilizei. Né? Eu fui empreender, eu fui usar o meu conhecimento de 13 anos dentro da área para tocar o meu negócio. Vou dizer que é fácil? Não é fácil. É também uma constante diária, ainda mais trabalhando home office, né? Se você está em home office com filhos, é um pouco mais desafiador. E no começo, eu acho até engraçado e até dou risada, porque no começo eu não estava adaptada, né? Quando você está no mundo corporativo, você tem um local de trabalho, um cenário, um ambiente totalmente diferente do que você estar em casa, em home office, trabalhando ali com filhos à sua volta. Mas eu dou risada porque eu lembro que quando no começo, assim, por mais que as meninas estivessem na escola e eu estivesse em casa, a louça chama, o sofá chama, a televisão chama, né? Então você vê ali uma sujeirinha no chão, você já quer varrer. E se você quer flexibilizar, né, e trabalhar por conta, é importante também ter esse senso, né? Falando assim, pela minha experiência, ter esse senso de ter uma rotina mesmo diária de trabalho e saber que você está ali
agora dedicada para sua profissão, né? E aí, claro, que as intercalações aí para se dedicar à casa, para se dedicar aos filhos. Mas eu creio que dá para conciliar sim, Ju. Claro que vai depender. Depende muito da mulher, do que ela tem de valor, do que ela preza, do que ela acha mais importante, do financeiro dessa mulher, né? Se de repente ela é arrimo de família, ela não pode parar de trabalhar e muitas vezes ela não tem um porto seguro para de repente fazer uma flexibilização dessa forma como eu fiz. Eu consegui fazer essa flexibilização porque o meu marido trabalha, então a gente tem toda uma estrutura aqui que não depende só de mim, né? Aí tem que olhar muito para a realidade dessa mãe, para a rede de apoio que ela tem, mas eu creio que é possível sim. E a maternidade, como eu já disse aqui, ela traz muitas oportunidades, né? E a gente é criativa, gente. A gente inventa um monte de coisa para fazer dinheiro e, e é isso, Ju. Eu acho que é possível sim. É só questão de se conhecer, olhar para a sua realidade também. Você falou uma coisa aí da questão de sair do corporativo. E uma coisa que eu friso nas minhas mentorias de carreira para quem quer empreender. Empreender é muito trabalhoso, é muito difícil. E você tende a trabalhar o dobro. Quem acha que Sim. ela é empreendedora, ela não trabalha, fica o dia todo em casa, na frente do computador, daqui a pouco vai assistir uma série. E a realidade de uma empreendedora, principalmente quando é mulher, e imagino que mãe deve ser muito pior, o trabalho deve triplicar. Você não achava mais fácil essa questão de estar no corporativo, de ter os horários todos regrados ali? O que mudou na sua relação com os filhos quando você foi para dentro da sua casa e falou, não, agora eu vou trabalhar daqui? Eu pude conhecer profundamente cada uma delas, Ju, porque apesar de ser minhas filhas, a menor nem tanto, tá? A menor eu já decidi sair, não viver a maternidade que eu vivi com a minha filha que hoje tem 17 anos, para realmente viver a maternidade que eu gostaria. Então, eu decidi sair do mundo corporativo. Agora, quando eu estava no mundo corporativo, eu não tinha tempo de estar com ela. E mesmo que eu estivesse com ela, eu não estava 100%. E para um vínculo, para uma conexão mãe e filha, é muito importante que tenha tempo de qualidade. E tempo de qualidade não é a mãe estar ali com o filho preocupada com o e-mail que chegou ou com o celular na mão atendendo o WhatsApp. É realmente brincar com o filho, é realmente estar ali, é conversar, né? É realmente viver aquele momento, estar 100% presente. Era fácil no mundo corporativo porque naquele momento, naquele horário pré-determinado, eu conseguia cumprir ali o que eu tinha proposto de atividade para o dia, né? Eu não tinha interferências que se tem dentro de casa. Tinha outras interferências, mas tudo correlacionado a trabalho mesmo, alguma urgência que acontecia, alguma coisa assim. Mas tudo sob o meu controle, vamos dizer assim, né? Agora, quando a gente vai empreender trabalhando em casa, é um pouco mais complicado por este lado, porque muitas vezes eu até no começo eu me cobrava demais, eu era muito autocrítica comigo. E, e, e até me frustrava porque eu não conseguia trabalhar o tempo que eu me determinava a trabalhar naquele dia, porque não dava, né? Eu tenho uma pequenininha, ela ainda tem 5 anos, que demanda de mim, que me pede as coisas, que eu preciso arrumar comida, lanche, né? Estar ali com ela nos momentos que ela precisa de mim. Então, eu não vou conseguir trabalhar 8 horas por dia como eu trabalharia no mundo corporativo. Isso é de certa forma, um problema. Mas ao mesmo tempo, eu amo. Eu amo e não troco por nada. Foi uma decisão que eu tomei que eu não me arrependo de forma nenhuma, porque eu realmente agora posso conhecer elas profundamente, saber o jeitinho de cada uma, entender quando uma tá mais tristinha e a outra não tá. Porque quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu terceirizei a educação da minha mais velha, da Manu, para minha sogra.
Então, minha sogra que acompanhou o primeiro andar dela, minha sogra que sabia se ela comia direito, se ela não comia. Por mais que eu perguntasse, não é a mesma coisa, né? Por mais que eu ligasse para ela também todos os dias, não é a mesma coisa. Não tem aquele vínculo muito mais próximo, assim. Então, isso sempre me doeu muito. Isso sempre me doeu muito. Tanto é que eu saí em 2017 do mundo corporativo, eu estava no auge da minha carreira. E eu até postei no meu Instagram esses dias que saiu também uma pesquisa que 43% das mulheres abandonam as suas carreiras para viver a maternidade. Eu fiz isso, mas de certa forma não foi abandono, porque eu flexibilizei, né? Como eu disse, eu continuei trabalhando, não deixei de trabalhar. Graças a Deus, não precisei correr atrás de cliente sempre veio até mim, mas eu não me arrependo de forma nenhuma. Agora eu posso atender elas, eu posso ir numa reunião. Me doía muito quando tinha festinha da escola, não podia ir. Ou quando elas estavam, a minha mais velha estava doente, eu tinha que ir trabalhar, eu não podia, porque fechamento de tributo, né, fiscal, não tinha como você não Então, ir. como é essa rotina, né? É muito puxado, gente. Então não dava, e agora eu consigo fazer os meus horários, eu consegui estabelecer uma rotina bem bacana, assim, para mim. Nesse processo de autoconhecimento, deixei de me criticar demais, de exigir demais de mim, porque eu entendi que eu não sou Mulher Maravilha, sabe? Que eu não dou conta de tudo, e tá tudo bem, é assim mesmo. Então, se eu não consigo fazer hoje o que eu me predispus a fazer, eu faço amanhã, não tem problema. Se é alguma coisa urgente, eu passo a madrugada. Quantas vezes eu passei a madrugada trabalhando? Principalmente no começo, que eu ainda estava meia, né, sem saber como que funcionava um negócio próprio e sem saber lidar ainda direito com tudo isso, né, que era novo para mim naquele momento. Eu tinha ali uma bebezinha ainda pequena e tinha um negócio próprio ali que também dependia, agora dependia mais de mim, né? Porque quando você trabalha no mundo corporativo também tem essa. Você tem seu salário fixo todo mês, independente se a sua produtividade cai ou não, né? Então, é isso, Ju. E aí você falou de dois pontos importantes, mas antes de ir falar dele, você falou nesse momento da pandemia. Nesse momento da pandemia aconteceu duas coisas. E uma está sendo muito nítido, assim, eu estou trabalhando bastante com isso agora. As pessoas se tornaram ainda mais workaholics. Então, parece Uhum. que assim, o tempo que eram as 8 horas diárias que você tinha da jornada de trabalho que ficava lá na empresa, parece que se triplicaram quando as pessoas começaram a atuar dentro das suas próprias casas. Então, ao invés de trabalhar 8 horas, as pessoas foram para 10, 12, 14 horas. O nosso setor, você sabe muito bem o que aconteceu, nosso antigo setor, né? O DP, a contabilidade, a parte tributária, que foi um momento muito difícil. E eu vejo que as pessoas se acostumaram com isso. Então, ao invés, por exemplo, está acontecendo isso muito quando a pessoa pega um atestado, né? A pessoa pega um atestado, ao invés dela realmente passar aquele período se recuperando, ela pega e vai trabalhar. Ah, mas você já está em casa, né? E isso afetou as relações mãe e filho. Por quê? Eu vejo algumas, você pode me dizer isso melhor que tratei com as mães, mas eu vejo pelas mentorias de carreira que eu dou. As que são mães reclamam que os filhos estão reclamando que elas estão trabalhando demais dentro de casa, que preferiam quando elas trabalhavam fora. E pelo menos elas chegavam, ia assistir um filme com ele, ia corrigir o dever, ia fazer alguma coisa junto, mas que agora esse tempo, esse pouco tempo que tinha ali, o laço é quebrado. Como que você faz para não misturar essas coisas, esse tempo? Como você faz essa gestão do tempo? Implantação de rotina, Ju, e muitos combinados, principalmente com a pequenininha, né? A mais velha, ela já tá com 17 anos, já é independente, assim, no fazer as coisas, né? Não precisa, não demanda muito de mim. Mas a gente tem nosso momento também juntas, de parar, de repente assistir um filme. Muitas vezes ela me chama, mãe, vem assistir uma série aqui comigo, série que ela gosta, né? Então eu paro, assisto com ela,
durante o dia, quando ela me chama e não dá tempo, eu explico para ela. E com a pequenininha, muitos combinados, né? Por exemplo, agora, eu vim fazer a live com você, tô aqui num lugar totalmente fora da minha casa, né? É no mesmo terreno, mas é um cômodo fora. E eu combino com ela, eu falo, eu preciso trabalhar, ela já entende o que é fazer dinheiro, eu já dou umas liçõezinhas para ela de educação financeira, ela já tem um cofrinho dela, então eu explico para ela, eu falei, filha, eu preciso fazer essa atividade agora, vou precisar que você me ajude nisso, você colabora com a mamãe? Colaboro, vou ficar quietinha, tá bom, não sei o quê. Então a gente faz uns combinados assim, e aí quando eu volto eu me dedico a ela, né? A gente vai assistir alguma coisa juntos ou vai brincar de algum brinquedo que ela goste. Então tem que fazer muitos desses combinados e ter uma rotina. Ter uma rotina. Claro que quando ela está na escola, para mim é muito melhor, porque aí eu consigo colocar as minhas atividades dentro daquele período que ela está na escola e sei os momentos que ela vai precisar de mim quando ela volta da escola. Agora, quando ela está em casa, que nem ela com essa queda de temperatura que deu aqui, ela pegou um resfriadinho hoje, por exemplo, ela não foi para a escola. Mas aí, em vez de trabalhar aqui no escritório, eu trabalho lá dentro. Aí eu fico dando atenção para ela e um pouquinho no trabalho. Então, a implantação de uma rotina é fundamental e esses combinados, principalmente se tem crianças menores, é fundamental também. Porque eles entendem, Ju, eles entendem demais. Né? No começo é um pouquinho mais desafiador, porque eles vão querer chamar atenção, muitas vezes vão querer que você fique com eles o tempo todo, porque você está ali, né, à disposição deles. Então, eles para eles você está ali só para eles. Ainda mais que tem, de repente, ele está numa fase do egocentrismo, que é a fase da minha, aqui, por exemplo, que tem 5 anos, que acha que nessa fase a criança acha que tudo é para ela. Então é normal, mas aí é questão de ir realmente se adequando e não se cobrando muito. Eu percebo que realmente sim, as pessoas, as mulheres, todo mundo que foi na pandemia trabalhar em casa trabalhou muito mais por falta, inclusive, dessa gestão do tempo, Ju. Porque não soube lidar com essas interferências, né? Eu me incluo nessa. A É pandemia por foi conta da terrível. gestão do tempo. Porque mentalmente a nossa mente acha, porque quando você sai de um ambiente que é propício para o trabalho, você está ali focada só no trabalho. Quando você está num ambiente diferente, por exemplo, a sua casa, e você não tem um local de trabalho propício muitas vezes, a sua mente, o seu cérebro entende que você não está trabalhando, que você está ali fazendo algumas atividades de trabalho, mas que tudo bem se você levantar e tomar um cafezinho, e levantar e sentar um pouquinho no sofá para relaxar as pernas, porque você estava achando que estava muito tempo sentado, entendeu? Então a hora passa muito rápido e quando você vê, você ainda não fez aquilo que você deveria ter feito e você fica até 10 horas da noite trabalhando. Ou não, muitas vezes você até foi produtivo durante o dia, mas você fala: "Ah, eu tô aqui mesmo. Tô aqui focada, eu vou aproveitar, vou pegar a atividade de amanhã e já vou trazer para hoje". Só que isso vai todos os dias você trazendo atividade de que era para amanhã, você trazendo para agora. Então, tudo isso sobrecarrega e isso faz muito, muito, muito mal também para a própria pessoa, né? Porque, querendo ou não, sobrecarrega, estressa, cansa, enfim. Causa todo esse turbilhão, né? E aí, Exatamente. falando dessa questão emocional, você colocou aí as questões até que você parou de se sentir uma Mulher Maravilha, né? Que queria dar conta de tudo, e você começou a aceitar mais que você não dá conta de tudo. E isso é um problema quando a mulher vira mãe, porque ela pega mais responsabilidades, pega o mundo todo aos seus pés, né? E acaba se deixando um pouco de lado. E quando a gente lida com esse tipo de emoção, às vezes as coisas ficam mais à flor da pele, ficam mais difíceis de lidar ali, né? Como que você lidou com essas emoções? O medo, a dor, a culpa, tudo isso, porque eu imagino que deva vir tudo junto, né? Vem.
eu sempre tive noção de que a culpa estava sempre comigo, né? A culpa de não ter acompanhado a infância da Manu, a minha mais velha. Disso eu sempre tive noção, mas sabe naquela de deixando a vida me levar? Fui deixando a vida me levar. Até que chegou um momento em que eu falei, eu não quero essa vida para mim. Então eu acho que é importante a mulher se olhar, se conhecer e se amar primeiro, né? Porque se eu não me amo, como que eu vou amar os meus? Isso é bíblico, né? Ame seus irmãos como você se ama. Então, que amor eu estava dando para minha família se eu não me amava? Então, teve um momento da minha vida, e aí eu fui buscar isso tanto na terapia, com psicóloga, e isso também foi em 2020, né? Em 2017 eu saí do mundo corporativo porque eu já tinha certeza que a culpa estava comigo e eu não queria mais ela comigo. Eu queria fazer diferente daqui para frente. E em 2020, quando veio a pandemia, eu realmente olhei para mim. E aí é importante a mulher se olhar. E eu fui buscar terapia e fui buscar o processo de coaching. A minha coach estava até aqui, a Vivian da Fonseca, que me atendeu num processo maravilhoso, que eu fiz altas descobertas. E então a mulher ela tem que parar. Não sei se você já leu aquele livro O Poder do Agora. Já Já. leu, Ju? O Poder do Agora me trouxe muita reflexão. Eu comecei a ler ele logo no começo da pandemia também. E foi assim uma virada de chave, porque aí eu parei, olhei para mim, eu falei, não, se eu não colocar máscara em mim, eu não vou conseguir colocar máscara na minha família. As pessoas estão morrendo aqui do meu lado, e não é de pandemia, é morrendo emocionalmente, porque eu estava com uma Tá. adolescente em casa. Eu estava com uma adolescente em casa que tinha perdido o seu meio social e na fase da adolescência é muito complicado quando você não está entre os seus, né? Os seus equiparados ali. E é uma fase desafiadora porque já tem ali um turbilhão de emoções da adolescência. E eu, como mãe, vendo aquilo, também, querendo ou não, eu sofria. E passei a olhar para mim, eu falei, eu preciso melhorar, porque se eu não melhorar, minha casa não melhora. Então, todas essas emoções que vêm com a questão da carreira, com a questão da maternidade, a mãe precisa se cuidar. E foi bem isso que você falou que aconteceu comigo, Ju. Quando a gente se torna mãe, a gente quer abraçar o mundo, realmente. E muitas vezes a mulher, quando ela tem um filho, o sentimento, a ocitocina no cérebro é tão forte, né? Que a ocitocina a química do amor, gente. Ela é tão forte, que você só se vê no papel de mãe e você esquece todo o resto. Muitas vezes até o profissional naquele momento. Então, eu precisei olhar para mim porque eu até me esqueci quando eu fui mãe. E principalmente quando eu fui mãe pela segunda vez, porque quando eu fui mãe da Isa, eu estava ali realizando algo que eu queria ter realizado com a Manu e não pude. Então foi muito mais forte para mim essa questão das emoções afloradas. E eu precisei olhar para mim, precisei me cuidar, precisei me valorizar, porque quando também a mãe se valoriza, se cuida e se ama, ela está ensinando para os seus filhos que eles também são valorizados, que eles também merecem ser amados, né? E os filhos merecem uma mãe feliz, uma mãe alegre, não uma mãe depressiva, uma mãe para baixo, uma mãe frustrada com a sua carreira ou frustrada porque tem que estar ali agora e não era aquilo que ela queria. Então, é importante a mulher olhar para si, entender o que está se passando nela, se acolher, se auto-perdoar e olhar daqui para frente, trazer o senso de responsabilidade e falar, não, o que eu posso fazer daqui para frente para melhorar essa situação? E deixar o passado para trás, né? Que nem tem uma história da Bíblia também, da mulher de Jó, que ela olhou para trás, ficou presa lá no passado, virou uma estátua de sal. Então, não vamos virar estátua de sal, tem que olhar daqui para frente e Não deixar o mesmo. passado para trás, né? Porque o que passou, passou, não tem como mudar. Eu carregava a culpa, e quando eu entendi isso, foi libertador.
Eu carregava a culpa da maternidade pela Manu, por não ter vivido e acompanhado e estado perto dela, porque eu precisava ali naquele momento desenvolver minha carreira e buscar algo melhor, até para dar o melhor para ela, né? Ela estudou em escola particular, ela teve, eu falo que ela foi da época das vacas gordas, que ela teve de tudo do bom e melhor, assim, em relação da parte financeira, né? Mas do contrário, eu sei que ela não teve a minha presença. Então, eu precisei entender esse processo de olhar para frente, para deixar a culpa para trás e entender o que eu posso fazer daqui para frente com ela. E restabelecer o meu relacionamento com ela, que para trás não existia, né? Quem cuidava dela era a minha sogra. Então, é olhar daqui para frente, a se cuidar, se autoconhecer, se amar primeiro, para depois conseguir dar amor para os seus filhos e para sua família e para o seu trabalho e para sua carreira, enfim. Perfeito, Li. E assim, hoje a gente vê no mercado uma barreira entre as mulheres que vão entrar ali no corporativo sobre a idade, né? Então, mulheres ali meio que na minha idade, elas já não são tão bem vistas, porque já a primeira pergunta é: você vai ser mãe? Né? Você quer engravidar? Você não quer? Qual que é o seu desejo? E a mulher, ela fica naquele receio de dizendo: ah, eu quero engravidar, e acabar sendo cortada ali do mercado corporativo. E a gente vê outras empresas, como o iFood, por exemplo, que tem promovido constantemente mulheres grávidas, contratado mulheres grávidas, inclusive, para atuar. Então a gente está vendo um balanço. Óbvio que assim, o iFood é uma entre milhares de empresas que têm essa resistência e que acabam dificultando essa questão na mulher. E falando por. Agora eu vou falar um pouco de mim. Eu tenho um pouco desse receio que você teve, apesar de não ser mãe, de não ser o suficiente. Porque às vezes eu falo, onde eu vou encaixar um filho dentro da minha rotina? Porque já é uma rotina um tanto quanto pesada, né? Tenho os meus negócios, estudo, agora eu faço mestrado, dou aula à noite. Então eu fico imaginando onde eu vou encaixar o bebezinho. Ele vai ter uma mãe totalmente ausente. E eu fico imaginando já como que eu vou fazer essa transição. Como que você aconselha eu e as mulheres que vão assistir essa live a fazer esse tipo de transição sem esses tipos de sentimento que você está dizendo aí? Sem se sentir culpada? Você acha que tem que se preparar? E às vezes a gente também não se prepara, né? Às vezes vem de surpresa, né? Mas acontece. Olha, Ju, tem que ter assim um certo planejamento, né? É claro que você também tem que olhar para suas emoções e entender que esse medo, né, que você, outras mulheres podem ter, ele é um medo que tá te limitando. Será que vai ser mesmo assim? Será que você não vai conseguir encaixar? Será que com a sua expertise dentro da área você não vai conseguir flexibilizar o seu trabalho hoje e de repente ser muito mais remunerada pelo que você é? Será que não é um ponto do próximo passo? Né? Então, é um processo de autorreflexão e de Esse planejamento. medo do desconhecido, porque eu trato com essa parte comportamental e sempre falo para as empresas quando eu vou fazer recrutamento: contratem mães, porque mães têm expertises que uma mulher que não é mãe não tem. Então, e Olha, a a gente gente ganha várias soft skills, viu? e a gente percebe isso no cotidiano. Uma época, eu não vou me lembrar o ano, mas eu acho que foi no meu quarto, quinto ano na área de recursos humanos. Eu fiz um estudo dentro da empresa sobre as soft skills. As soft skills, gente, são habilidades, comportamentos, atitudes que a gente vai ali desenvolvendo, né? Aquilo que o pessoal conhece como chá. E eu fiz um estudo para entender as diferenças. E assim, óbvio que eu fiz ali um estudo limitado, que foi só dentro do ambiente, né? Era uma multinacional, mas
eu fiz mais com o pessoal ali daquela filial, e eu levantei que as mães, elas tinham muito mais habilidade de sair de situações de pressão, tinham maior comunicação, maior assertividade ao se comunicar, e elas conseguiam resolver, tinha uma resolução de problemas muito mais rápidas do que as outras. Então, eu tirei aquilo para mim depois, né? E toda vez que eu vou, eu falo assim, contrato, você quer alguém que tenha isso? Eu contrato uma mãe, porque ela vai ter esse jogo de cintura que às vezes a gente demora um pouco mais para adquirir quando a gente não tem a maternidade no caminho. Acho que é assim mesmo? Tô delirando ali. Não, realmente é assim, Ju. Gestão de conflitos, muitas vezes, a mulher que é mãe, ela sabe lidar melhor com gestão de conflitos, né? Principalmente se ela tem dois filhos ou mais, ela vai saber lidar muito bem com essa questão dentro da equipe dela, ela vai saber liderar melhor as pessoas, acredito muito nisso e vejo muito isso também. E trago, assim, coisas que vêm de mim também, né? Por exemplo, eu creio que a mulher que é mãe, ela é muito mais fiel ao seu trabalho e dá muito mais valor à empresa em que ela está trabalhando naquele momento. Não que a que não é mãe não dê. Claro que vai divisão de cada uma, mas a mãe, ela tem um olhar mais, vamos dizer, fora da caixinha, né, para aquilo que ela está vivendo. Elas são as primeiras que vestem mais a camisa da empresa. Ainda mais se elas gostam do que elas fazem. Bom, sendo mais estáveis, né? São Porque mais eu falo estáveis. com a minha carreira mesmo. Eu era louca. Então, eu fiz várias e várias transições na minha carreira. E quando eu via que eu já não tinha mais o que aprender na empresa, eu não tinha filho, então eu falava, vou embora. Né? Então, Porque só depende de você, né? É você com você mesmo e pronto. Agora, uma mulher que ela tem uma família ali, que ela tem filhos que estão sob a responsabilidade delas, elas vão pensar duas vezes se elas vão realmente trocar de emprego ou tentar alguma outra coisa. Elas vão pensar para saber se realmente vai dar certo, né? Muitas acabam até isso tem um lado também negativo, né, Ju? Porque muitas acabam ali engolindo muito sapo. Isso traz até doenças físicas para ela, porque ela aguenta sapo para não perder o emprego porque precisa cuidar dos filhos. Mas outras têm um olhar muito mais de visão de futuro e sabem onde elas querem chegar, justamente porque são mães. Então, ali dentro da empresa, elas sabem que elas precisam fazer, né, se comportar e se portar de certa forma, ter um posicionamento de certa forma, porque elas querem crescer na carreira, justamente porque elas querem alcançar o melhor delas ali profissionalmente para os filhos usufruírem junto com ela. Então, eu acho que as mulheres mães têm muito mais essas softs, a gente vai criando muitas habilidades que quando a gente não é mãe, a gente não tem tanta. perfeito. E você acha que apesar disso que a gente está falando, essa parte da estagnação da carreira, ela ainda está muito ligada ali na maternidade? Parece que a mulher, quando é mãe, ela não vai crescer, ela vai ficar ali estagnada. Você concorda com isso? Você discorda? Não concordo. Primeiro que eu acho que estagnação é uma palavra muito pesada, muito forte, né? Traz aí uma sensação de fracasso, de frustração para a mulher, e a mulher ela já tem tantas emoções ali envolvidas nessa questão carreira-maternidade, com tanto peso e sobrecarga sobre ela, que eu acho que estagnada é uma palavra até muito forte. Eu acho que a mulher, como a gente já falou aqui, ela tem que entender o estado em que ela está. E se ela tiver que parar um pouquinho a carreira dela para se dedicar à maternidade, tá tudo bem, ok. Eu vou até dar o um exemplo da minha tia, tá? A minha tia, ela tem uns quase 60 anos hoje. Não sei direito a idade dela, mas ela já é uma senhora. Ela teve dois filhos e ela parou de trabalhar quando ela teve esses dois filhos. Muito nova, casou, teve os dois filhos e se dedicou à maternidade. Foi uma escolha dela. E
até meio que me criticou, assim, né? Brigou comigo. Não, Aline, você vai parar de trabalhar, sair da empresa. Lá em 2017, quando eu falei para ela que ia decidir sair da empresa. Não faz isso não, minha filha. Os filhos crescem, depois vão aí para o mundo, vão viver suas vidas e você perdeu toda a sua carreira. Aí até eu explicar para ela, né, que eu não estava parando, que eu não estava estagnando, que eu estava só dando uma freada. Ela, ela, ela ficou falando assim, né? Eu achei até engraçado, depois eu dei risada. Mas aí ela agora, depois que os filhos. Dela, né? Oi? Ela deve ter aprendido com a própria experiência dela, né? A própria experiência dela e não queria que eu passasse pelo mesmo, né? Porque para ela foi frustrante ter que parar de trabalhar. Mas ao mesmo tempo, Ju, a gente tem que trazer a autorresponsabilidade. Eu gosto muito do Tony Robbins quando ele fala que não existe fracasso, existe resultados. E todo resultado é consequência de uma decisão que você toma. Então, você tem o poder de mudar qualquer resultado na sua vida. Né? Então, assim, para mim, estagnação é uma palavra que remete a fracasso. E eu não me sinto uma fracassada por ter saído do mundo corporativo. Eu dei uma pausa, parei ali nos primeiros meses, no primeiro ano da minha filha, e recomecei, né? Empreendendo, flexibilizando ali um novo perfil de trabalho dentro da minha área ainda, mas totalmente modificado e que estava me realizando ainda mais. Eu não estava parada, porque eu não conseguiria parar de trabalhar, mas também eu estava vivendo a maternidade como eu gostaria de viver. E essa minha tia, ela me deu esses conselhos, né? Não queria que eu passasse pelo mesmo que ela, mas o que eu queria falar é que agora ela é concursada, secretária de escola. Então ela voltou para né, em ser produtiva, em trabalhar. Depois que os filhos cresceram, já é casado, o outro está namorando, acho que já vai casar também. Então não tem idade para retornar se de repente você decidiu parar por algum momento, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer leveza para a maternidade e para a conciliação com a carreira, sabe? E não existe fracasso, todo fracasso, na verdade, né, é resultado, e resultado vem da decisão, e você tem o poder de decidir a sua vida. Então, eu decidi sair da empresa e foi consciente. E quando a gente traz essa consciência, esse poder da decisão e da autorresponsabilidade de que eu faço os meus resultados, tudo se torna mais leve. Tanto é que eu entendi a minha culpa, que estava lá no passado. Eu tô decidindo fazer melhor agora para não trazer mais isso comigo, deixar isso lá para trás. E tô feliz com a minha carreira, tô feliz em ter mudado de carreira, né? Porque eu tô deixando de lado essa parte tributária, ainda tô atendendo, mas essa questão do comportamento humano, do desenvolvimento pessoal, de lidar com outras mães que passam pelo mesmo que eu passei, é tão transformador para mim, está sendo tão gratificante que Ali, do dói no meu quanto coração, é importante. dói no meu coração, assim, dói não, né? Aquece meu coração, assim, de falar com essas mães hoje. De deixar a maternidade mais leve, de que ela não precisa escolher entre carreira e maternidade. Ela pode escolher os dois se ela quiser, ou ela pode não escolher nenhum se ela quiser. Se ela quiser ficar de perna pro alto, é uma escolha dela, uma decisão dela, mas que sim, tem que ser consciente, tem que ser leve e tem que saber que essa decisão vai trazer o resultado que de repente é o que ela quer, ou ela tem que ter a consciência de que vai se trazer um resultado de que ela não quer, porque tudo é consequência nessa vida, né? Também. Perfeito. Ó, a Tati comentou aqui, ó. Mães sabem como planejar, liderar conflitos, gestão do tempo. Perfeito, Tati. Li, é tão importante esse seu trabalho, porque as mães, elas precisam entender que não acabou. Isso que você falou, você não precisa escolher entre um e outro. Você vai ter que adaptar ali o que vai ser melhor para você conseguir flexibilizar esses dois campos. E nem sempre é fácil para a mulher
olhar e se encaixar de novo no mundo. Porque eu não sei por quanto tempo a sua tia, por exemplo, parou, mas isso é reflexo das mulheres antigamente. Eram mães, Uhum. paravam totalmente com a carreira, e depois que os filhos, literalmente, já estavam na idade aí da sua mais velha, com 17, 18 anos, vão criando as próprias asas, as mulheres ficavam perdidas, né? E algumas ficam ainda, né? Ainda tem esse comportamento de não saber como se conectar de novo consigo mesma, porque se doou tanto. E na constelação familiar, a gente sempre fala que o sucesso é muito a cara da mãe, né? Uhum. E para você ter sucesso, para você conseguir, você tem que ter uma boa conexão com a mãe, senão você não consegue. Então é tão importante a mãe conseguir passar essa expertise, até de saber lidar com as várias situações, saber é difícil, óbvio que é difícil, às vezes a criança não vai deixar você ir trabalhar, vai ficar chorando, o coração deve ficar partido, eu imagino, não tive filhos, mas tive meus afilhados aí, né, que dei um suportezinho ali por fora, então eu imagino a dor que seja tudo isso. Mas o que eu vejo, e eu quero até te perguntar, você falou nessa questão do autoconhecimento, mas você tocou num ponto que não é só o autoconhecimento da mulher, é o autoconhecimento dos filhos. Exatamente. É essa conexão Exatamente. que você. Como que você fez isso? Você falou, né, que fez a parte da análise comportamental, eu achei sensacional. E de uma sensibilidade total você saber fazer isso com crianças, porque eu não aplico em crianças, a minha parte é realmente os adultos ali, e já são complexos o suficiente. Mas você tratar com um serzinho ali que não está totalmente completo, né? Como que você lida com isso? Como foi esse desafio? Como que você aplicou isso aí na sua rotina? Isso foi muito importante para a minha vida, Ju, e foi transformador também, ter essa questão do comportamento e de saber que eu sou uma pessoa única, minhas duas filhas, cada uma delas também são únicas, nenhuma é igual à outra, né? Então, eu tive, na época em que minha filha mais velha estava no 6º ano, mais ou menos, ela começou a ter problemas, dificuldades com as matérias da escola, né? E ela, inclusive, até repetiu de ano. Eu sempre fui muito estudiosa. Eu tenho um teórico altíssimo. Amo estudar, sempre amei. Amo conhecer coisas novas e essa sou eu. A minha filha, ela já tem um perfil comportamental mais sossegado, mais tranquilo, né? E é o jeitinho dela. E até eu entender que isso fazia parte da característica dela, eu acelerava demais ela, eu colocava pressão, e isso faz muito mal para o relacionamento. Então, conhecer, entender disso, do meu perfil comportamental, como eu sou, quais são os meus valores, qual que é minhas características de perfil, e o que eu faço, por que eu faço, como eu faço, né? E por que eu ajo e tenho tomada de decisão para certas situações de uma forma que, de repente, o meu esposo não tem, de repente, que a minha filha e a minha pequenininha também não vai ter e não vai fazer, é muito importante porque eu pude entender que ela tem o jeitinho dela e que eu tenho que respeitar isso e que eu posso pedir para ela fazer tal coisa, mas de um jeito que ela entenda e que isso faça melhorar a nossa comunicação, o nosso vínculo e a nossa conexão. Então, eu preciso entender quem eu sou, mas eu também preciso entender quem está à minha volta. Até para se comunicar de forma mais assertiva. Porque existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor e está muito relacionado a isso também. Não é como. Não, eu não vou tratar a pessoa como ela gostaria, como eu gostaria de ser tratada. Eu vou tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. E para que eu saiba como ela gostaria de ser tratada, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso me conectar com essa pessoa. E eu precisei conhecer as minhas filhas, observar, porque muitas vezes a gente está no dia a dia e a gente não para observar a outra pessoa. E aí, observando, eu pude entender.
E nas crianças, o Ju, eu não faço o perfil DISC com elas. Não é diretamente com elas. Eu trabalho com os pais num processo de conexão com esses filhos. Os pais, eles têm tarefas que eles vão fazendo de percepção para perceber o comportamento dessa criança numa brincadeira lúdica, num estar junto, num comentário que essa criança faça, no que essa criança gosta mais, para entender e trazer uma percepção de perfil comportamental dessa criança. Não que essa criança de fato tenha aquele comportamento específico. Só quando ela crescer, tiver ali a partir dos seus 14 anos e fazer o DISC, que realmente ela vai trazer de fato quem é ela. Mas os pais já têm por ali, pela percepção, pela observação, o perfil comportamental que aquela criança naquele momento está vivendo. Claro que também aí eu trago todas as fases de desenvolvimento dessa criança, né? Porque eles meio que se confundem também com o perfil comportamental, então a gente precisa entender cada fase de cada criança. E aí é um trabalho muito bacana, porque melhora o comportamento, melhora as birras, melhora o relacionamento desses pais com esses filhos. Vou dar um exemplo. Eu tenho a minha pequena, que ela tem, na minha percepção, na percepção do meu marido, o perfil dela é mais de dominância. É uma criança que tem voz de comando, que Ah, gosta de mandar, que tem que ser tudo do jeitinho dela. Talvez ela tenha um pouquinho de conformidade também, porque ela é muito direitinha, assim, tem que ser tudo como ela quer que seja. Então eu não posso falar para ela, Isa, vai guardar os brinquedos agora. Não posso falar isso para ela jamais. Ela não vai me obedecer, não vai me ouvir. Ela vai, de repente, até me confrontar, né? Eu tenho que propor um desafio para ela. Vamos ver quem guarda esses brinquedos primeiro? Né? É porque é um perfil que gosta muito de desafios. E isso tem funcionado tanto aqui em casa. É tão gostoso. E é um momento de interação entre eu e ela também, de conexão, né, entre a gente. Então muda a comunicação entre os pais. É um trabalho assim maravilhoso que fez uma transformação na minha vida. Não só eu comigo mesmo conhecendo o meu perfil, mas entendendo e percebendo o que pode ser o perfil comportamental das minhas filhas também. perfeito, Li. Li, ó, nós já passamos até de 1 hora de live. Eu falei, ainda bem que agora temos mais de 1 hora, porque você vai falando umas coisas, eu vou puxando outros assuntos aqui no meio, né? E eu já vou pegando para mim. E assim que eu tiver o meu primeiro baby, saiba que eu vou fazer essa super análise com você, porque eu vou precisar. Primeiro que eu acho que você é aquela mãe louca, super protetora, sabe? Aquela que vai colocar o filho dentro de uma bolha, então eu sei que eu vou precisar me tratar de alguma forma pra não fazer a criança ficar isolada no mundo, coitada. E eu queria que você falasse, eu sou meio protetora demais, assim, sabe? Quero todo mundo Mas aí, conhecendo o seu perfil, sendo analista também, você consegue flexibilizar, né? aquela, né? E é assim, eu falo que a gente, quando tem equipe, né? A gente é meio mãezona, então eu fazia isso com as minhas equipes. Mas, quando eu tinha minhas equipes, né? Eu era muito assim, ninguém fala mal dos meus que estão aqui, né? Às vezes eu até falava meus pequenos, né? Ninguém fala mal dos meus funcionários. Eu falo, eu chamo a atenção, né? Isso que você falou da questão da análise comportamental é tão de suma importância, porque a gente usa isso no corporativo de uma forma muito natural. A gente Uhum. utiliza isso de uma forma, né? Eu preciso saber lidar com o fulano, então vamos utilizar. Por que não trazer isso para dentro de casa para melhorar a sua convivência, né? O seu comportamento aí como mãe, né? A Tati Uhum. colocou aqui. Antes eu falava, Pedro vai tomar banho umas 4 vezes. Eu acho que o Pedro deve ter um perfil aí meio dominante também, né, Oli? Deve ter, deve ter. A Tasha é minha cliente na contabilidade, na consultoria tributária. Ah, perfeito. Então, eu queria que você fechasse aí para entender
quais conselhos você dá para as mãezinhas, né, que estão vivendo esses desafios, esses dilemas, e que às vezes ficam aí entre escolher entre a maternidade, entre a carreira? Queria que você fechasse aí com um conselho para elas. Tá. Eu acho que eu já até falei aqui, mas é realmente primeiro parar, respirar e olhar para o seu cenário, né? Para a sua situação, olhar com o olhar de fora, não com o olhar de emoção, mas com o olhar da razão. Porque a gente precisa, nesse momento, não trazer a emoção, mas trazer a razão para aquele momento. Jamais se comparar com outras mulheres, se comparar com ela mesma, com a jornada de vida dela mesma e trazer o que é importante para ela naquele momento. Balancear, né? Muitas vezes aí tem a questão do financeiro, balancear essa parte também e entender o que ela pode fazer e ter a consciência de que o que ela pode fazer naquele momento, a decisão que ela tomar vai ser a melhor decisão que ela poderia tomar para aquela situação, naquele cenário. Então, não trazer culpa nesse sentido, mas trazer a consciência de que ela está dando o seu melhor, não querer ser a Mulher Maravilha, porque realmente não existe, né? A gente não dá conta de tudo. E que a vida é uma gangorra assim mesmo, né? A vida tem altos e baixos e você vai ter que abdicar de algumas coisas para ter outras. Tem que pensar muitas vezes se o que você está abdicando aqui nesse momento é importante para que lá na frente, no longo prazo, no médio prazo, você alcance realmente aquilo que você deseja, tanto para você, quanto para sua família, quanto para os seus filhos. E trazer isso de forma leve, se entendendo, se conhecendo, se cuidando, se amando, para que também você possa passar uma mensagem positiva para os seus filhos, para o seu chefe, para os seus liderados, para aqueles que convivem com você em todos esses ambientes. Perfeito, Li. Muito obrigada pela aula que você deu aí. Acho que você deu até mais, né, do que a gente tinha combinado. O quão é importante as mulheres se sentirem acolhidas, né, nesse momento. E às vezes é tão E desafiador. se de repente tiver muito difícil, faça como eu fiz, né, Ju? Vai pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda. Deixar o orgulho de lado muitas vezes, porque mãe, sou super, né? Sou super mulher. É feio pedir ajuda, eu vou passar vergonha, o que, que vai achar de mim? Eu não sou boa mãe, tô pedindo ajuda. Imagina, gente, a gente precisa se apoiar no outro. Nós nascemos seres sociáveis, a gente precisa um do outro. Então, pede ajuda, se precisar, pode também me chamar no direct. Estou aqui para o que precisarem e eu quero agradecer, Ju, por esse convite, novamente, por estar aqui com você e iniciando essa nova fase. Duas novas fases, né? Tanto a minha quanto a sua, né? Então, gente, ali, vocês já viram aí, não vou nem comentar mais, senão vocês vão achar que eu estou puxando o saco, mas ela é essa profissional estudiosa, que vai lá, que busca, que ajuda, que vai em frente, que nem eu falei, eu, se fosse mãe, já estaria lá perguntando qual horário que ela tem vago, porque a gente precisa se sentir acolhido e a gente não consegue sozinho. Acho que as mentorias, elas vêm muito de encontro, não para você aprender coisas que você acha que vai aprender num curso técnico, mas para você aprender questões de vida mesmo, de como lidar, porque essa parte comportamental às vezes é tão difícil e às vezes a gente se sente deslocada do mercado de trabalho, com as notícias que vêm, com, às vezes, aquele preconceito meio velado contra nós mulheres que nós temos, e a gente acaba sendo passível a passar por isso, né? Eu mesmo como empreendedora às vezes passo por essas questões, né? E mesmo não sendo mãe ainda, então eu imagino que as mamães aí, tudo que eu já trabalhei com recursos humanos, eu sei os desafios que passam, e é muito importante você ter uma pessoa que tem uma visão diferente para te falar, calma, espera aí, vamos com calma, vamos rever o que dá para fazer, o que não dá. Porque eu sempre falo que nós somos garrafas e a gente não consegue enxergar o nosso próprio rótulo.
Às vezes a gente precisa de alguém para olhar e falar assim, ó, peraí, é isso daqui. Então, quem quiser, segue ali, né? É Coach Aline Mirtes, né? Que você tá? Isso, isso. Segue ela, entre em contato, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem acolhidos aí por essa excelente profissional. Gratidão, Li, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada pelo seu convite, por essa generosidade imensa que você tem, que está no meu coração. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos aí. Obrigada, Li. Beijo. Beijo, gente. Até mais. Tchau.